Trajetória empreendedora do Silvio Santos que você nem imagina. Começando pela jogada de marketing do nome dele. Se você não sabe, o Silvio Santos não se chama Silvio Santos. O nome dele é Senhor Abravanel. E tem toda uma história por trás desse nome. Se você não sabe também, a família dele não é de origem brasileira. Eles são de origem judia e eles vieram para o Brasil. Então, o Silvio Santos nasceu aqui, nasceu em São Paulo especificamente. E por terem uma trajetória de vida, um pouco complexa, complicada, ele teve que ajudar a família e se tornou camelô. Como camelô, ele desenvolveu estratégias de marketing através ali do dia a dia, das vendas que ele fazia. Ele também cativou muito o público por conta da voz que ele tinha, além das técnicas, claro, que ele utilizava. Mas ele não ficou só por aí, ele iniciou como camelô e depois ele foi para rádio, ele se tornou apresentador de rádio. E então, tempo depois, é que ele foi para a emissora. Como apresentador, depois de um tempo, ele comprou uma emissora, que até então não era o SBT, e ele fez com que essa emissora crescesse e se tornasse o SBT que nós conhecemos hoje. Sem dúvidas, o Silvio Santos foi um dos maiores comunicadores que nós conhecemos no país. Ele cativava o público de maneira que muitos apresentadores não conseguiam fazer. Além da emissora ser dele, com certeza o fato dele ser um bom comunicador é que manteve este programa que ele tinha todos os domingos por muito tempo. Como dono da emissora, se ele não tivesse uma audiência muito grande, com certeza ele pararia de apresentar e colocaria no lugar dele um outro apresentador que chamasse mais a atenção do público. Mas além de ser o dono da emissora, ele não parou de trabalhar nela. Ele continuou fazendo as apresentações, todos os domingos e cativando muito dos seus telespectadores. Inclusive, eu era uma delas. Quando eu era criança, eu assistia todo domingo esse programa do Silvio Santos. Depois eu fiquei adulta e conheci outros programas, que me interessavam mais. Mas eu, assim como muitos brasileiros, eram telespectadores dele todo domingo. Uma curiosidade sobre o Silvio Santos é que ele não tem nenhuma formação acadêmica. Ele não se formou em nenhuma faculdade. Porém, a gente sabe que esse homem tinha muito conhecimento. Com certeza, ao longo dessa trajetória dele, ele entrou em contato com outras pessoas que tinham um conhecimento mais elevado do que o dele e ele conseguiu abstrair informações que fizeram com que a trajetória dele ficasse cada vez mais interessante. Nós aprendemos com essa história do Silvio Santos alguns aprendizados para a nossa vida. A primeira delas é: comece com aquilo que você tem. O que ele tinha, o que ele podia naquele momento era começar como camelô e foi isso que ele fez. Claro que ele não se manteve ali pelo resto da sua vida, porque um bom empreendedor, ele busca novas oportunidades. E com certeza, quando as oportunidades apareceram, ele agarrou cada uma delas e não deixou passar. E essa é uma das habilidades que eu e você precisamos aprender. Outro aspecto importante para a gente avaliar é que as experiências que ele teve como camelô foi o suporte para que ele se tornasse um comunicador ainda maior. Então valorize o seu momento, valorize aonde você está. Essa situação que você está passando, o momento da sua loja, é justamente o momento que você está ali para aprender. E eu vou te dar um exemplo disso na minha vida. Como a gente precisa aprender com cada fase que a gente está e fazer com aquilo que a gente tem. Eu gravei um vídeo aqui pro YouTube e eu estava com uma blusa de botões, uma blusa social de botões. E aí eu gravei todo o vídeo e quando eu fui editar o vídeo, eu vi que tinha um erro. Eu estava com a blusa preta e um sutiã rosa. E como a blusa era de botões, no meio da blusa abriu. E aí dava pra ver o sutiã. E como é que eu ia publicar um vídeo mostrando o meu sutiã desta forma? Falei, não tem como. E aí eu tive a brilhante ideia de utilizar o vídeo, mas colocar a legenda para tampar o que estava à mostra. E por que eu trouxe esse episódio que aconteceu comigo para esse vídeo? Para te mostrar que o momento que você está é justamente o momento de você aprender, é o momento de você errar. Já pensou se isso acontecesse comigo em um podcast gigantesco? Se eu fosse lá para apresentar e aí eu estivesse no meio da apresentação e aí aparecesse o meu sutiã conforme eu fosse me movendo? Isso com certeza não traria para mim uma imagem, uma credibilidade. Se mesmo como pequena, um grande podcast me convidasse, eu poderia passar por essa vergonha. Hoje eu não vou passar mais, porque eu já sei que quando eu for usar uma blusa de botões, eu preciso utilizar um sutiã da mesma cor para ficar o mais disfarçado possível. Então é algo simples que aconteceu comigo, mas que me fez refletir. O momento que eu estou é justamente o momento de aprender nessa fase.
E isso vai me trazer base para quando eu crescer, para quando eu estiver ainda maior aqui no canal, na minha empresa, eu saiba lidar com todas as questões. Então pare de se julgar tanto por este momento que você está vivendo e aprenda com cada erro que você comete aí. Além disso, o Silvio Santos nunca deixou de acreditar nas suas ideias. Tendo em vista a trajetória dele, ele poderia pensar que jamais ele poderia fazer esse sucesso neste país. Mas não foi isso que ele pensou. Ele não focou na dificuldade. Ele focou naquilo que ele poderia utilizar para resolver o problema que ele tinha. Além disso, uma característica muito peculiar do Silvio Santos é as roupas que ele usava, né? Característica física. Se você observar todos os programas, ele estava de terno e gravata, de roupa social. E ele usava sempre o mesmo estilo de roupa. Isso estava atrelado à imagem pessoal. Ele não precisou usar uma roupa engraçada, por exemplo, para chamar atenção. O jeito dele espontâneo fez com que ele cativasse o público. Então, se você tiver essa veia do humor, não deixe de utilizar. Com certeza vai fazer muita diferença. E o último, mas não menos importante aspecto que eu vou trazer para esse vídeo em relação à vida empreendedora do Silvio Santos é que, apesar dele estar todos os domingos na TV apresentando um programa, a gente sabia muito pouco da vida dele. Essa curiosidade, por exemplo, do nome dele, eu só fui descobrir após o falecimento. Então, isso me trouxe um insight muito interessante. Apesar de estar aqui no YouTube, no Instagram, publicando um pouco da minha vida em relação ao empreendedorismo, eu não preciso fazer da minha vida um reality show. Assim como você também não precisa fazer da sua. A gente sabe que mostrar um pouco dos bastidores faz com que as pessoas se sintam interessadas. Então mostrar a sua família, mostrar talvez uma parte da sua casa ou algo que você goste, vai fazer com que o seu público se familiarize com você e crie identificação. Mas o seu público não precisa saber de tudo da sua vida. Você pode ter uma vida pública em relação ao seu trabalho, mas não necessariamente uma vida pública em relação à sua vida pessoal. Uma outra questão do Silvio Santos é que ele tinha essa origem judia e eu nem imaginava, porque isso não ficou muito explícito na trajetória dele. Então eu posso ter as minhas crenças, eu posso ter as minhas características, mas não necessariamente precisar ficar expondo isso a todo momento para minha audiência. Então você pode ter sim uma vida pública como uma empreendedora, mas não necessariamente ter a sua vida pessoal completamente exposta para aqueles que estão te seguindo. Isso me trouxe um conforto de que dá certo empreender dessa forma. E você concorda comigo? O que você acha sobre isso? Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você descobriu alguma curiosidade sobre o Silvio Santos que você não conhecia, coloca aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, descobriu muitas coisas só após o falecimento dele. Silvio Santos deixou um legado muito importante para o nosso país e, sem dúvidas, ele é um dos comunicadores mais famosos que nós temos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele e se inscrever aqui no canal. Prazer, eu sou a Ellen Santos, do Rica de Trabalho.